Então, hoje nós vamos começar o capítulo 32 de Gênesis, né? E vamos entender um pouquinho mais sobre a história de Jacó e Esaú, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a ler, e aí eu já vou passando para vocês, mais ou menos, tá? De manhã bem cedo, Labão levantou-se, beijou seus filhos e filhas e os abençoou. Então Labão partiu e voltou para casa. Jacó continuou seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó viu-os, disse: Esse é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Machanai, que significa dois acampamentos, ou seja, as duas casas de Israel, tá? Por que dois? Justamente porque era sobre a casa de Raquel e a casa de Leia, tá? Vamos continuar, versículo 4. E Jacó enviou mensageiros à sua frente ao encontro de Esaú, seu irmão, em direção à terra de Seir, na região de Edom. A terra de Seir, a própria palavra Seir, gente, em hebraico, já significa peludo, áspero, tá? Ou seja, na região de Edom, já era uma região onde as pessoas eram exatamente igual Esaú, tá? Era uma região onde os jumentos selvagens habitavam. Aí ele chegou a essa região com essas instruções. Eis o que vocês devem dizer a Esaú, meu senhor. Olha aqui a referência, né? A reverência, desculpa, referência. A reverência. Jacó falando meu senhor a Esaú. Por quê? Porque Jacó reconhecia que Esaú realmente era o primogênito. No entanto, entretanto, todavia, Jacó fez com que Esaú desse a primogenitude para ele por um prato de lentilha. Então, ali ele faz a reverência, sabendo que realmente o primogênito era Esaú, mas ele recebeu a bênção, porque assim Deus quis. Mas aqui mostra uma humildade, tá? E também por medo, porque você vai ver, né, que ele vai ter medo, e também o próprio irmão tinha prometido o quê? Vingança. Lembra? Estava lá, aqui, ó. Se não me engano, deixa eu ver. Aqui. Esaú, não, deixa eu ver. Acho que foi. Não. Acho que está aqui no capítulo 27, se não me engano. No 27, que fala que a ira do irmão acabaria. Então, vamos ver se acabou. Seu servo Jacó diz: Tenho vivido com Labão e permaneci com ele até agora. Possuo gado, jumentos, rebanhos, servos, servas, e envio essas notícias ao meu senhor, com o objetivo de obter o seu favor. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ao encontro de Esaú, seu irmão, e ele vem ao seu encontro. Mas com eles estão 400 homens. Gente, 400. 400? Por que 400? Gente, o 400, ele é a letra TAV. Você lembra qual que era a letra TAV? É a letra que representa a cruz. A letra TAV é a cruz. 400 homens estavam associados ao número completo de um ciclo. Era a conclusão daquele ciclo. A conclusão de um progresso e uma transformação a partir dali. E vocês vão ver por quê, tá? Então, com ele estavam 400 homens. Jacó sentiu muito medo e angústia.
Lembra que o nome de Jacó era o quê? Aquele que suplanta, né? Aquele que quer pegar a bênção para ele. E aí ele dividiu as pessoas, os rebanhos, o gado, os camelos que estavam com ele em 2 grupos. Olha as 2 casas de Israel aqui. Vocês vão ver ela muito bem nesse capítulo. Dizendo: se Esaú vier em um grupo e o atacar, pelo menos o grupo poupado escapará. Você entendeu? Se uma casa for derrubada, pelo menos vai ter a outra casa que vai ser salva na cabeça de Jacó. Porque na cabeça de Deus sempre foi as 2 casas. A promessa sempre foi para as 2 casas. E aí, então, Jacó disse: Deus de meu pai, Abraão, Deus de meu pai, Isaque, e o de rei Vavi-rei, que me disse: volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu farei bem a você. Não sou digno de todo o amor, a fidelidade que demonstraste para com teu servo, pois atravessei o Iarden apenas com meu cajado. No entanto, tornei-me agora 2 grupos. 2 grupos. Através de Jacó, vêm as 12 tribos de Israel, e ele se transforma em 2 grupos. Casa de Efraim e casa de Judá. Aí o 12. Ai, peraí, deixa a Vivi falar. Pode falar, Vivi. Eu vou falar das 2 casas. Jacó e o irmão dele, Jaú. Jaú não formou uma casa, não formou? Não, não, mas calma que nesse texto, nesse capítulo aqui, você vai ver alguma coisa acontecer aqui, tá? Mas não, Esaú não forma uma casa. As casas abençoadas, as casas da bênção, da primogenitude, vêm de Jacó, tá? Então, vamos lá. Por favor, eu estou no 12, tá? Salva-me do meu irmão Esaú, tenho medo dele. Porque Esaú prometeu se vingar, né? Prometeu matar Jacó. Então, por isso que Jacó estava com medo dele. Temo que ele se aproxime e me ataque, sem se apiedar das mães e dos filhos. Mães e filhos espirituais, tá, gente? Mães e filhos espirituais. Então, ele estava com medo de Esaú matar e acabar com a família dele, espiritualmente falando. Tu disseste: com certeza eu farei o bem a você e tornarei seus descendentes tão numerosos quanto os grãos de areia do mar, tanto que não podem ser contados. Então, essa era a promessa. Aqui, Jacó estava falando com Deus, falando: o Senhor me prometeu que o Senhor ia me abençoar. Bom dia, Drica. A paz, minha irmã. Nós estamos lendo o capítulo 32, tá? De Gênesis. Então, ele falou: o Senhor me prometeu que ia me abençoar, o Senhor me prometeu que ia me fazer tão numeroso quanto as areias do mar, que nem podia ser contado. Aí ele fala: ele permaneceu ali naquela noite, Jacó, e então escolheu dentre seus bens o seguinte presente para Esaú, seu irmão: 200 cabras. Gente, 200 cabras. 200, cada cabra, hoje, aqui, vamos pôr na minha região, é R$ 600. 200 cabras é R$ 120.000. Aí vem 20 bodes, 200 ovelhas, que mais ou menos vai dar também uns R$ 600 cada ovelha, 20 carneiros, 30 camelas de leite
e suas crias. Só para vocês terem ideia, um camelo normal, não uma camela, não, um camelo normal. Cada um custa de 1.000 a 20.000 reais. Então, você imagina aí qual que era, né, a grande fortuna que Jacó estava levando para o seu irmão Esaú. E aí vem 40 vacas, 10 bois, 20 jumentas, 10 crias. E ele entregou aos servos dele para cada manada em separado. E disse aos servos: passem à minha frente e mantenham um espaço entre uma manada e outra. E instruiu o servo na frente o primeiro. Quando Esaú, meu irmão, o encontrar e perguntar a você de quem vocês são servos, aonde vocês vão e de quem são esses animais, então você lhe dirá: eles pertencem ao seu servo Jacó. Ou seja, Jacó estava se colocando como servo de Esaú. E eles são presente que ele enviou ao meu senhor Esaú. Ou seja, os servos de Jacó também se colocaram como servos de Esaú. E o próprio Jacó vem logo atrás de nós. Ele também instruiu o segundo servo e o terceiro, e todos os que seguiam as manadas. Quando vocês encontrarem Esaú, devem lhe falar da mesma forma, e acrescentarão: e ali atrás de nós está o seu servo Jacó. Pois ele disse: em primeiro lugar, eu o acalmarei com o presente que segue à minha frente. Então, depois disso, eu mesmo o verei, e talvez ele seja amistoso em relação a mim. Por isso, o presente seguiu à frente dele, e ele passou a noite no campo. Gente, Acalmou o Esaú, com presente. o Esaú era peludo, era o jumento selvagem, tá? Ele era um caçador habilidoso. Tem até pessoas que falam que Esaú, tá? Ele matou Nimrod, mas isso é coisa de rabinos, então eu nem vou considerar isso como uma verdade, mas só por curiosidade, tá? E de tão que Esaú era, tá? De tão jumento selvagem que ele é. Sendo assim, imagina Jacó, um cuidador de ovelhas, um criador de ovelhas, indo até esse irmão feroz, esse irmão selvagem, que tinha prometido vingança a ele, e que, na verdade, Esaú é que tinha dispensado a bênção, mas Jacó se sentia culpado por ter suplantado essa bênção, tá? Por ter manipulado essa bênção, que no coração dele ele sabia que era do irmão primogênito, tá? E aí, quando ele fala aqui que, em primeiro lugar, ele acalmaria o irmão com o presente, para que depois ele talvez o visse e fosse amistoso em relação a ele, Jacó representa o filho da bênção, certo? Filho da bênção. Esaú representava aquele que era que filho da serva. Vamos pôr assim, tá? Porque é a mesma coisa que acontece lá com Isaac e Ismael. Mesma coisa. Aquele que não recebeu a bênção é aquele que ficou como servo do seu irmão. Só que aqui, Jacó, ele considera totalmente o contrário. Aqui ele está falando totalmente o contrário. Não é Esaú que vai me servir, sou eu que sirvo ele. Por quê? Porque Jacó, ele é o filho da bênção. Ele é o filho que tem o coração igual ao nosso Pai Celestial.
no sentido de que ele se coloca como servo nesse mundo. Esse mundo aqui, Jesus falou que é para você se colocar como servo, é para você servir as pessoas do mundo, seus irmãos, é para você servir, é para você lavar os pés, é para você tirar a sua capa e dar para o seu irmão, é para você não levar em conta o mal, é para você se humilhar diante de qualquer um, porque bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os pobres de espíritos, bem-aventurados são todos aqueles que servem o outro, que não são orgulhosos, soberbos, que não amam mais o dinheiro. Aqui, Jacó, ele deu praticamente uma grande fortuna para o irmão. Não para comprar a ira do irmão, mas para mostrar a humildade do coração dele. Reconhecendo que, apesar dele ter recebido a bênção de Deus, apesar dele ter sido feito o filho que herdaria tudo, porque recebeu a bênção do seu pai Isaque, ele reconhecia que tudo que é desse mundo não pertence a ele, que o Criador é quem deu todas as coisas para ele, e que não faz diferença ele dar tudo para Esaú, porque Deus o abençoaria novamente tudo de novo. Então ele não estava preocupado em ganhar a riqueza desse mundo. Jacó ele estava preocupado em ganhar o coração do irmão, que era peludo, que era selvagem. Ele estava preocupado em servir de luz para esse irmão que estava nas trevas. E é exatamente isso que nós, cada um de nós aqui, é chamado a fazer por meio de Jesus. É exatamente isso que Jesus fez conosco, que embora sendo Deus, se esvazia da glória e vem servir os seus irmãos peludos. Vem servir aqueles que não fazem parte das coisas espirituais que estavam em trevas. E o que ele vem chamar? Ele vem chamar para a luz. Ele vem se dispor como servo. Ele vem servir como o presente perfeito. O presente perfeito que foi nos dado para apaziguar a ira de Deus. Por quê? Porque se ele não tivesse vindo, se esse presente não tivesse vindo na frente, na nossa frente, em meio ao testemunho, ao tribunal de Deus na eternidade, não seria acalmado a ira de Deus diante de nós. Então, se o próprio Cristo, Deus Emanuel, veio e pagou o resgate, deu-se como presente perfeito para pagar pelos nossos pecados. Para quando a gente chegasse no tribunal de Deus, essa ira de Deus não estivesse mais ali, não estivesse mais presente. Para que essas duas casas que estivessem vindo atrás dos servos, atrás de Jacó, não tivesse sido morto. Nem as mulheres, nem os filhos, nem os servos, nem os animais, nada. Aqui é uma representação de... Não que Esaú fosse Deus, gente, não. Mas uma representação do que a ira de Deus poderia fazer conosco. Porque, se fosse para ver, nenhum de nós mereceríamos nada, nada, nenhuma recompensa, nada. Todos seríamos aniquilados pela ira de Deus.
Por quê? Porque não somos nada. Mas, quando a gente se humilha diante da mão do Criador, quando a gente reconhece que a gente não é nada, que a gente não é o alecrim dourado do Senhor, não, muito pelo contrário, humilha a si mesmo, e a gente está fazendo até jejum, começando hoje, justamente para você entrar em jejum e meditar sobre isso. Quem nós somos? Nada. Nada. Embora Deus tenha prometido, olha aqui, para Jacó, que os filhos dele seriam tão numerosos como a areia da praia, do mar, tenham medo do Criador. Tenham medo. Tenham temor dele. Porque se humilhem diante da ira de Deus. Se humilhem. Busquem a bênção, sim, todos os dias da sua vida. Esteja debaixo da tenda do Criador todos os dias da sua vida. Mas Deus é amor, mas ele é fogo consumidor, tá? Então, muitas vezes, se a gente se enaltece, vamos supor que Jacó chegasse altivo, soberbo, e quisesse enfrentar esse irmão, que tinha muito mais força que ele, e colocasse seus filhos e suas mulheres todas nessa guerra, talvez não sobraria nenhum. Mas como ele se humilhou, ele mandou o presente perfeito, que aí representa. Quando você vai ler lá para frente sobre Azazel, tá? E aí eu tenho que falar uma outra coisa com vocês, mas é uma coisa muito mais profunda. Quando você vai ler lá na frente, em que era toda vez que dava um cordeiro ou um bode, na verdade não era cordeiro, era um bode, que era oferecido em oferta. Uma era para Deus e outra era lá levado para o deserto para oferecer para Azazel. Eu não sei se vocês sabem sobre isso, mas os dois eram pelo pecado do ser humano. Os dois bodes eram oferecidos em sacrifício ao pecado do ser humano. Um era para Deus, o outro era para Azazel. Quem é Azazel? Quem é que exigia um bode de oferta pelos pecados de cada um de nós? Quem é que cobra a nossa alma diante de Deus e que é o acusador todos os dias diante da presença de Deus? Não mais, porque ele não mais frequenta o céu, mas ele cobrava e acusava todos por estarem pecando. Vocês entendem isso? Satanás, o diabo, o acusador, ele ia diante da face de Deus acusar todos os filhos. Quando você lê Jó, você entende que ele ia tentar Jó. E o que Deus disse? Homem irrepreensível. O que você está lá fazendo? Você está olhando meu servo Jó. Homem irrepreensível. Ele tinha um coração voltado para Deus. Mas eles tinham pecado. Jó tinha pecado, os filhos tinham pecado. Ele era irrepreensível porque ele amava Deus. Mas quem disser que não peca, está enganando a si mesmo. Então, Satanás, ele pega a gente e ele pega os nossos pecados, as nossas brechas, e ele exige a nossa alma. Então, quanto mais em pecado estamos, por isso que Jesus diz lá em Apocalipse, quem é limpo, se limpe mais nos últimos dias. Quem é santo, se santifique mais.
Porque Satanás, ele está como um leão que ruge procurando a quem devorar. E aqui, quando Jacó vem com a representação de que ele vai dar muitos presentes para mostrar que ele está arrependido do irmão peludo, a gente também precisa entender isso aqui, tá? Como sendo, quando Adão perdeu o direito de governo sobre os seus filhos, que ele foi expulso do paraíso, do Éden, do jardim do Éden, ele deu autoridade para Satanás de governança nesse mundo. Ele perde a primogenitude, representando Esaú, que perdeu a primogenitude, e aí o primogênito perfeito, o presente perfeito, representando agora aquele que nos compra de volta para Deus, porque já não pertencia mais. E aí, quando você olha para essa história de Esaú e de Jacó, você vai entender que existe no contexto espiritual das coisas, para tudo, existe ordem no domínio celestial. Existe domínios acima de nós. Lutamos contra principados e potestades, porque nós estamos aqui no deserto. No deserto. Nós estamos sendo provados para ser aprovados. E quanto mais nós nos parecermos com Jacó, no sentido de lutar pela bênção, de se humilhar, mostrar que nós não fazemos parte desse mundo, que isso aqui nós somos peregrinos, que se a gente tiver que dar tudo o que a gente tem, sabe, para ser pacificadores, para ser parecidos com Deus, parecidos com Jesus, o máximo que nós pudermos, é sobre isso que ele está falando aqui. É sobre o presente perfeito que já nos foi dado para apaziguar a ira de Deus sobre nós. E aí, você vai ver mais para frente, a gente vai continuar aqui lendo para vocês entenderem. Por que que Jacó fala que ver a face do irmão foi como ver a face de Deus? Nós vamos ver isso. Mas eu quero que vocês entendam primeiro o contexto que está debaixo disso. Porque senão vocês vão chegar lá e não vão entender nada. Vai falar, uai, mas peraí, Esaú não era o peludo? Sim, ele é o peludo, mas ele representa o que Adão perdeu como primogênito. Ele representa toda a autoridade que foi dada antes, por conta de perder essa bênção que Adão perdeu, foi dada autoridade para Satanás. E o bode que era sacrificado lá no deserto, também a Azazel, a Satanás, também, por quê? Porque ele cobrava. Ele cobrava. Então, um sacrifício era para Deus e um era para ele, porque ele cobrava. Ele ia diante do tribunal de Deus, diante do trono de Deus, e acusava, mas ele continua acusando ainda hoje. Satanás, ele continua sendo o acusador, ele continua querendo as almas para ele. Ele continua. Então, ele continua nos perseguindo e vai continuar até o último dia, até o dia em que o Cordeiro vem como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e aprisiona Satanás e seus demônios. Mas até lá, ele fica nos atentando, cobrando a nossa alma, se nós dermos brecha para pecados. Então, lembrando que aqui o presente que segue na frente de cada um de nós
é Yeshua, nosso presente perfeito. E aí, quando fala aqui no 22, por isso o presente seguiu à frente dele e ele passou a noite no campo. Agora o 23, ele se levantou naquela noite, pegou suas 2 mulheres, suas 2 escravas e seus 11 filhos e atravessou Iaboque. Por que 11 filhos? Por que 11? A gente sabe que tem uma profecia que a tribo de Dan, ela não vai participar dos filhos da promessa. A tribo de Dan não participa dos filhos da promessa. E ele os pegou e mandou cruzarem o riacho. A seguir, mandou que atravessassem seus bens. Jacó foi deixado só. Então, um homem lutou com ele até o amanhecer. E homem aqui, gente, é a palavra em hebraico ish. Ish. Ish é o Aleph e uma letrinha que parece uma coroinha assim, ó. É o Shi, tá? O Shi. E esse Shi, só ela já tem um significado de reinado, de coroa, tá? Só a letrinha Shi já tem um significado de coroa, de poder. E o Aleph representa o Aleph Tav, ou seja, representa o Alfa e o Ômega, tá? Então, esse Ish que lutou com Jacó, nada mais era do que o Mashiach Yeshua, tá? O homem, toda vez que a representação de um homem é a emanação de Deus, representando na face de um homem. Lembrando que os querubins, os serafins que estão ao lado do trono de Deus, eles têm 4 faces, né? Homem, águia, leão e... Era urso, gente? Não, era homem, águia, leão. Esqueci agora a 4ª face. Bom, mas para vocês entenderem que uma das faces do qual Deus se apresenta é homem, a face de um homem. Tanto é que a palavra diz que Jesus é imagem e semelhança de Deus. E nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, quem lutou com Jacó? Jesus. Lutou com ele até o amanhecer. Quando percebeu que não derrotaria Jacó, por quê? Por quê? Porque o próprio Deus falou o quê? Que Jacó receberia a bênção. Para a mãe de Jacó. Jacó queria muito a bênção. Era para ele receber a bênção de primogenitude? Não era. É a águia, o homem, o leão, e tinha mais um que eu esqueci agora, gente. Mas depois a gente tira isso ali. Todos nós devemos lutar pela nossa bênção, devemos lutar pela nossa primogenitude, tá? Lutar, como Jacó lutou. Por quê? Era para ele? Não, ele estava sendo ali, o nome dele significava aquele que suplanta, aquele que, tipo, pega o lugar do outro. É esse o lugar que você quer? De ser o suplantador? Ou você quer ser chamado de Jacó? Ou você quer ser chamado de Israel? Israel representando aquele que luta com Deus. Por quê? Porque ele quer a bênção, ele deseja a bênção, ele deseja que os seus filhos, que aquilo que Deus disse para ele, que os filhos dele se tornariam como as areias da terra, que verdadeiramente ocorra. Então ele luta por isso, ele luta por essa bênção. Ele quer ser abençoado como o primogênito por Deus, e não só pelo pai terreno dele, mas que ele seja por Deus. Porque ali ele sabe
que ele teve que se vestir de vestes de peludo para o pai dar a bênção para ele. Então, como que ele sente? Ah, Deus não me abençoou, não. Só o meu pai é terreno, mas é porque eu enganei ele. Eu quero receber a bênção de Deus. O que representa, sabe? Muitas vezes, a gente também, como ser humano, falho que somos, nós também pensamos isso. Será que Deus realmente me abençoou? Será que eu sou salvo? Será que realmente, quando Jesus voltar, eu vou ser arrebatada? Será que eu vou estar na glória com o meu Senhor e Salvador? Quantos daqui não se perguntam? Quantos irmãos e irmãs espalhados em toda a terra não se perguntam isso? Eu não estou aquém de receber essa graça. Eu não sou nada para receber essa graça. E verdadeiramente você não é mesmo. Mas perceba, olha o restante. Quando percebeu que não derrotaria Jacó, golpeou a ligação do seu quadril, para que seu quadril se deslocasse enquanto ele lutava com ele. E o homem disse, o homem, a emanação, o homem, disse, deixe-me partir, pois vai amanhecer. Por quê? Porque eles estavam lutando na madrugada. Quando a gente ora, quando a gente luta por alguma coisa, lembra lá que Salmos fala que o próprio Deus tem prazer quando a gente procura Ele na madrugada. Quando a gente para de alimentar a carne com o sono e procura Deus em espírito e verdade. Nós estamos ali buscando a bênção, gente. Na madrugada. E aí, logo ao amanhecer, continuando o texto, Jacó, porém, responde, eu não vou deixar você ir, a menos que você me abençoe. Se ele fosse um homem normal, que estivesse ali realmente lutando no deserto com Jacó, por que Jacó falaria isso para ele? Não, eu não vou deixar você ir, homem, que eu não sei de onde você é, você tem que me abençoar primeiro. Se fosse simplesmente um homem, tá? Um homem que ele encontrou lá e começou a lutar com ele. Não, só Deus pode abençoar alguém. Só Deus pode abençoar alguém. Não existe outra pessoa que pode abençoar. Só Deus pode. E aí, por isso que eu estou te falando que esse homem era Yeshua. Yeshua, Emanuel, Deus conosco. Ele é a forma visível do Deus invisível. Então, o homem perguntou, o homem, Yeshua, como é o seu nome? Por quê? Porque até aquele momento ele era quem? Jacó, o suplantador. Aquele que enganou o pai para receber a bênção como herança. Até aquele momento. Ele enganou o pai terreno para dar a bênção. Porém, entretanto, todavia, porque ele sabia que Deus tinha falado para a mãe dele que ele seria o abençoado. E depois Deus teve com ele em sonho e falou que ele receberia uma bênção e que ele seria pai de muitos e muitos e milhares. Só que até aquele momento ele não tinha crido. Ele não tinha crido até ver a face do homem, o Ish, a imagem do Deus vivo. Aí pergunta, como é seu nome? E ele respondeu, Jacó, o suplantador. Então o homem disse, Jesus disse, Yeshua disse, de agora em diante, você não será mais chamado Jacó, o suplantador, mas Israel, pois mostrou sua força contra Deus e os homens e prevaleceu.
Aqui, essa tradução dessa Bíblia está falando usou sua força contra Deus, tá? Outras traduções estão falando usou a sua força com Deus, tá? Então, tem esse ponto, tá? Eu não considero que ele usou a força contra Deus, muito pelo contrário. Ele usou a força com Deus. Por quê? Porque foi o próprio Deus que prometeu isso para ele. Então, ele estava querendo receber a bênção de Deus, literalmente, vendo a face do Deus vivo, Yeshua. E quando que a gente recebe a nossa bênção de Deus? Quando a gente se torna filhos de Deus, literalmente falando, quando você reconhece a face do Deus vivo, Yeshua. Quando você luta por essa bênção e Deus te marca. O que Yeshua fez? Golpeou a ligação do quadril. Ele marcou Jacó. A partir daquele momento, Jacó reconheceu que ele é manco. Que ele é manco. Nós somos o quê? Pobre, cego, nu, manco. O que a gente é? Você acha que você é muito bom? Você é perfeito? Não. Jesus te marcou. E agora, por você ser marcado por ele, por você ter tido um encontro com ele, ter lutado pela bênção, ter visto a face do Deus vivo, você reconhece que você é manco, pobre, cego e nu. E se você não comprar o colírio santo, não comprar o ouro refinado, realmente não estar debaixo da tenda do Altíssimo, você não vai conseguir chegar nessa bênção. Então, quando a gente reconhece que a gente não é nada, a gente se despede daquela velha personalidade que a gente havia antes tido. Se você não é marcado pelo Espírito Santo do Deus vivo, despeça dessa velha personalidade. Coloca uma nova personalidade, porque agora você pertence a Cristo. E agora você vai reconhecer que você vem em Cristo para servir os seus irmãos. Vem em Cristo para ajudar a amar os seus irmãos. Não para julgar, não para se achar melhor que o outro, não para pegar o primeiro lugar, não para ser o alecrim dourado, não. É para reconhecer que você é pobre, cego, nu, manco. É isso que você é. Quando Jesus fala da igreja de Laodiceia, que ela é rica, mas porém ela é pobre, e fala para comprar colírio, é para comprar colírio para ver o quão você é falho e pequenino. O quão Jacó foi falho e pequenino. Apesar dele ser um homem que amava viver debaixo da tenda. Ele era um homem de tendas, ele era um homem que apreciava a primogenitude. Mas mesmo assim ele é manco. Representando o quão a gente é falho, 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 falho. Então, ele disse que ele seria Israel, o que lutou com Deus. Tá? E sobre o marido, Ishi, Josué 5,13, também usa essa palavra. Josué 5,13. Fala assim, olha. Peraí. E sucedeu que estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, Ishi, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhes: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O mesmo homem, o mesmo Ishi, apareceu para Josué, lá em Jericó, com uma espada na mão. Quem era esse homem? A emanação do Deus vivo, a face de Deus aqui na terra, na face de um homem. Só para vocês não terem dúvida, tá? Que esse homem
é Yeshua, tá? Então, no 31 fala assim: Jacó chamou o lugar de Peniel, que é a face de Deus. Peniel significa a face de Deus. Vocês estão entendendo que o lugar foi chamado a face de Deus? Porque Jacó vê a face de Deus por meio desse homem. Aí ele fala: pois vi Deus face a face, e minha vida foi poupada. Sabe quando que a nossa vida vai ser poupada? Quando nós vermos Deus face a face. E aí é o verdadeiro encontro. É você ser um com Yeshua, reconhecer as suas falhas, os seus defeitos, e Yeshua te marca como propriedade dele, e aí você passa a andar reconhecendo que você é pobre, cego, nu, manco, e que você tem que buscar essa bênção todos os dias na sua vida. Porque você é pobre, cego, nu e manco, todos os dias da sua vida. Até que Yeshua volte e realmente arrebate a sua igreja. Se você deixar a sua humildade, deixar de reconhecer que você depende da graça e da misericórdia de Deus, passar a ser orgulhoso, soberbo, se você passa a se achar melhor que os outros, um alecrim dourado do Senhor, é o que está acontecendo com esses pastores que a gente está vendo aí. Falsos mestres, falsos pastores, que acham que é alguma coisa quando eles não são nada. E aí, eles podem até ser usados por Deus para fazer milagres, sinais e maravilhas. Por quê? Por causa do nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas eles não tiveram um encontro verdadeiro, porque senão eles reconheceriam que eles são mancos. Pobre, cego, nu, manco. E não estariam orgulhosos e soberbos nos seus templos de pedra, achando que eles é que são o cabeça da congregação inteira, né? Não Cristo. Entende como é muito profundo isso? Aí o 32. Quando o sol nasceu sobre ele, atravessou Peniel, mancando na altura do quadril. Esse é o motivo até o dia de hoje pelo qual o povo de Israel não come o músculo da coxa que passa pela ligação do quadril. Detalhe. Os judeus, eles não comem até hoje, tá? Eles tiram esse nervo do quadril de qualquer animal que eles vão comer. Sabe por quê? Porque eles vão e vê isso aqui no literal. Só que eles são o povo mais arrogante, que acha que é o único povo de Deus na face da terra. Tira a trave do teu olho, para poder tirar o cisco do olho do irmão. Porque você está com uma trave desse tamanho e está querendo tirar um cisquinho minúsculo do outro irmão. Mas a tua trave não te deixa ver. E é o que acontece com os religiosos. Não só judeus, mas todo tipo de religioso. Porque eles coam um mosquito, engole um camelo. Eles acham que muitas coisas são literais, colocam fardos pesados nas pessoas, porque eles acham que isso aqui é literal. O que ele estava querendo dizer no espiritual? Que isso representava a sua. Todos nós somos mancos. Diante de Deus, nós somos mancos. E sabe o que a palavra vai falar sobre? Quem era manco, quem tinha algum defeito, não podia ser sacerdote, não podia entrar no templo de Deus. Só os que eram, aparentemente, não tinham nenhum tipo de, vamos pôr assim, falta, né? Vamos supor, eu sou manco, eu sou cego, você não pode servir no templo de Deus. Mas por quê? Porque o templo de Deus é santo.
E todos nós somos mancos. Ah, então não vai sobrar nenhum? Em Cristo vai. Em Cristo. Porque Ele é o presente perfeito. Ele é o que vai na frente. É Ele que vai na frente do tribunal de Deus para justificar cada manco desse mundo, cada cego desse mundo, cada desse mundo. Por causa dele. Não é por causa do alecrim dourado. E por quê? Porque o homem golpeou o quadril de Jacó junto à ligadura. Ligadura. Que liga o homem a Deus. Quem é que liga? Quem é a porta? Quem é o bom pastor? Quem é que liga? Yeshua. Então, quem liga o quadril, a junta, Yeshua. Tem nada a ver com não comer carne, nem comer ligação do músculo da coxa. Tem a ver com o presente perfeito. Tem a ver com um encontro com Deus face a face. Tem a ver com a nova personalidade que você vai adquirir dali por diante, reconhecendo que só Cristo salva. Que você não pode se salvar você mesmo. Reconhecendo que você é falha e pequenina. Reconhecendo que você vai receber as bênçãos de Deus quando você reconhecer que você é falha e pequenino. Por isso que o homem, Yeshua, golpeia o quadril de Jacó. Espera aí, você quer lutar comigo? Então, reconheça que você é manco. Quer a bênção? Reconheça que você é manco. Eu não sei se vocês querem que eu continue o 33. O que vocês acham? São 8h36 agora? Pode ser? Então, vamos lá. Continuando, então. Jacó ergueu os olhos e observou. E ali estava Esaú a caminho, e com ele 400 homens. Lembrando, 400 homens. Representando o quê? A letra Tav. E o Tav também representa o quê? A palavra verdade. Só a letra Tav já representa a palavra verdade. E Tav também representa uma marca, uma impressão. Ou seja, tudo isso é o significado da letra Tav, tá? Então, esses 400 homens representam nada mais, nada menos do que a obra da cruz, Yeshua, a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e a marca no Espírito Santo que habita em você. Você é marcado pelo Espírito. E por que estava com Esaú, não estava com Jacó? Calma que a gente vai ver. E ele estava com 400 homens. Por isso, e 400 também, gente, olha que interessante. Senão depois eu esqueço. 400 homens, ali também a gente lembrar que Gênesis 15, 13, que a gente leu, tinha 400 anos que os escravos serviram no Egito, né? Lembra que Deus falou que eles iriam servir 400 anos? Ele falou para Abraão que o seu povo vai servir 400 anos de escravo no Egito. Também, 400 anos, 400, representando o Tav. 400 também, foi 400 anos que teve silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ficou 400 anos. 400. Por que 400? E não 600, 500, 700? 400 também são 8 jubileus. Lembrando que cada jubileu tinha libertação, restauração. Ou seja, todas as dívidas eram perdoadas, libertadas dos escravos, a terra descansava. E também o Pentecoste ocorre 50 dias após a Páscoa. Então, o que eu quero te dizer? 400
ele é muito mais representativo do que vocês possam imaginar. 400 é 8 jubileus. E 8, o número 8 eu até escrevi aqui, eu vou até ver se eu acho aqui, só para lembrar. Aqui, não. Representa o infinito, não é? Não, o 8 representa aliança, novos começos, renovação e abundância. Então, 8 jubileus, gente, 8 jubileus, é exatamente o que Yeshua fez por nós. 8 jubileus, 400 anos, 8 jubileus. 8 vezes jubileu. 8 vezes. Aliança perfeita. Um novo começo em Cristo Jesus. Uma renovação, uma regeneração de um povo. Abundância de paz, de amor, de alegria, de prosperidade. Porque agora nós estamos em Cristo. 8 vezes. Todas as nossas dívidas estão pagas. Todas. Em Cristo. Marcele, pode falar, amor. Obrigada. É uma pergunta, porque eu nunca consegui, desculpa pela minha ignorância, mas eu nunca consegui entender o que é esse jubileu, para que serve o jubileu, tá? Desculpa, menina. De 7 em 7 anos, as pessoas trabalhavam. Lembra? Jacó trabalhou 7 anos por Leia, né? E depois mais 7 por Raquel, né? Aí, nós temos 7, 14, vai fazendo as contas aí, gente, que eu sou péssima em matemática. 7, 21. 14, 21, 28. Aí vem... 36, eu acho. Ou 32. 30, agora eu errei. Aí depois vem até 49, certo? 49. 49, quando chegava 49 anos com a pessoa estava trabalhando, esse escravo, porque era um escravo, tá? Ele era um escravo. Todos os escravos tinham que ser libertos do povo de Israel. Ele não ficava mais como escravo. Todas as dívidas dele estavam pagas com o seu senhor. Então, o jubileu era o ano 50, em que todas as pessoas que completaram 49 anos, 50 anos de trabalhos escravos para o seu senhor, eram libertos. Libertos. Era, vamos pôr assim, o que a gente conhece aqui no Brasil como teve a alforria, né, dos escravos que vindo da África. Lá também tinha escravos. E eles trabalhavam 50 anos e eram libertos. Isso tudo para significar nós aqui, nesse mundo. Nós aqui somos escravos. Só somos libertos em Cristo. Ele é a nossa libertação. Ele é o nosso jubileu. Ele é o nosso jubileu. Porque nós só somos libertos nele. Nós só recebemos a nossa carta de alforria, de escravidão desse mundo, quando nós somos nova criatura em Cristo. Foi bem como é que fala? Bem providencial você ter feito essa pergunta, Marcelo, porque é exatamente isso que acontece quando a gente tem esse encontro que Jacó teve face a face com Cristo. A gente se liberta dessa escravidão desse mundo e, com o presente perfeito, nós não somos mais cobrados. Está pago. Tetelestai, está consumado. Está pago. O presente perfeito foi na frente e Satanás não pode mais cobrar a dívida que nós tínhamos. Tetelestai, acabou. A nossa escravidão com Satanás, a escravidão do pecado e da morte, acabou. Está consumado. Acabou o nosso jubileu, a nossa libertação é em Cristo. Então, por isso que 400, a letra Tav, ela vem trazendo tudo isso. E quando o Esav, que significa o quê? Todo o nosso, vamos pôr assim,
antes a gente não tinha a primogenitude, não é? Esaú, ele não tinha primogenitude. Ele vem com 400 homens, provavelmente cobrando de Jacó. Mas Jacó, que já tinha tido um encontro com Deus, face a face, mancando, reconhecendo que ele não é nada, que ele é pó, ele vai agora encontrar o seu irmão. Por isso, Jacó dividiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas escravas. Olha que interessante isso. Ele divide Leia de Raquel e as suas duas escravas. Coloca em primeiro lugar as escravas e seus filhos, Leia e seus filhos em segundo, e Raquel e José por último. Ele protege quem ele mais ama. Porque quem vai na frente vai ser atacado primeiro. Certo? Quem vai na frente é atacado primeiro. Quem que estava na frente? Os servos de Leia, depois veio Leia em segundo, depois veio os servos de Raquel, e depois Raquel e José por último. Olha só quanta gente na frente, antes de chegar em Raquel e José. Porque José representava o quê? Os efraimitas. Os efraimitas. Raquel e José representavam os efraimitas. Tanto é que eles são os últimos a se converterem. Primeiro, quem foi na frente? Quem passou na frente? Leia e seus filhos. E Leia representa o quê? Judá, os levitas, né? Então, ele mesmo passou adiante, próprio Jacó passou adiante e prostrou-se com o rosto em terra por 7 vezes, antes de aproximar-se do irmão. Por que 7? Porque ele prostrou-se. Conclusão de um ciclo. Acabou. Acabou. Aquele ciclo concluiu. Tá? 7 representa a perfeição, a completude de Deus. Quando nós temos um encontro com o nosso Senhor e Salvador, está encerrado. Tetelestai. Tá? Se encerra um ciclo para começar uma nova aliança em Cristo. E antes de aproximar-se do irmão, ele prostra 7 vezes. Esaú corre para encontrá-lo e abraça, lançando-lhe os braços em volta do pescoço e o beija e ele chora. Aqui representa o quê? Não há mais pecado em cima de você. Não há mais ira, não há mais cobrança, não há mais nada. Há somente perdão e graça e misericórdia. Porque Esaú representava o quê? Tudo aquilo que a gente teria que pagar pelos nossos pecados. Então, os irmãos se encontram, a graça, a misericórdia alcança, eles se beijam uma aliança, e eles choram. Mas olha o que Jacó fez antes. Reconheceu o seu erro, se humilhou, deu um presente perfeito para Esaú vir e ter misericórdia. Esaú olhou ao ver as mulheres e os filhos e perguntou: quem são esses que estão com vocês? Jacó respondeu: os filhos que Deus graciosamente concedeu ao seu servo. Tá vendo? Concedeu ao seu servo. Ele continua chamando Esaú de servo, de senhor. Então, aqui ele mostra a gratidão a Deus, primeiramente, e a reverência a Esaú. E os filhos, representando a igreja que o próprio Deus dá
Então, as escravas aproximaram-se com seus filhos, e eles se prostraram, ou seja, todos eles vão se prostrar para Esaú. Também Leia e seus filhos aproximaram-se e se prostraram. Por último vieram oh, meu Deus do céu, Yosef, que é José, e Raquel, e eles se prostraram. Esaú perguntou, qual o significado dessa enorme quantidade de animais que eu encontrei? E ele respondeu, o objetivo era alcançar o favor do meu senhor. O objetivo era alcançar o favor do meu senhor. Esaú respondeu, possuo o suficiente. Meu irmão, guarde seus bens para você. Jacó disse, não, por favor, se alcancei seu favor, então aceite o meu presente. Receba o meu presente, o presente perfeito, pelo perdão dos meus pecados, por ter suplantado. Ver a sua face foi como olhar para a face de Deus, agora que você me recebeu. Por quê? A graça e a misericórdia de Deus foi alcançada. Por isso, por favor, aceite o presente que eu trouxe para você, pois Deus tratou-me com generosidade e possui o suficiente. Quem é Esaú? Como que a gente deve tratar Esaú? Quem é Esaú? Aceite o meu presente que eu trouxe para você. Quando a gente vai falar da palavra de Deus com alguém que é ímpio, que é peludo, que não reconhece a bênção, não dá valor à primogenitude, qual é o presente perfeito que a gente leva para essa pessoa? A palavra de Deus, né? Cristo, o presente perfeito. Por favor, aceite o presente que eu trouxe para você. Pois Deus me deu a graça e a misericórdia. Eu quero dividir com você. Eu quero dividir a minha bênção com você. Eu quero te dar presente perfeito. Isso não é sobre cabra, camelo, bode, ovelha, vaca. Eu quero dividir com você, meu irmão Esaú, que apesar de você não ter recebido a primogenitude, eu quero dividir a minha bênção com você. Apesar de você não ter tido deleite nas coisas espirituais, eu quero dividir com você. Mas olha só o que acontece. Esaú disse, vamos prosseguir, eu irei primeiro. Desculpa, eu pulei um pedacinho, né? Assim, ele insistiu, Jacó insistiu para que Esaú ficasse com o presente, até o outro acertar. Ou seja, ele insistiu. É para a gente insistir ou não? Insista, porque a alma de outra pessoa está em jogo. Insista, insista, até o outro aceitar. Por quê? Porque é sobre um presente perfeito. É o modo como você vai colocar as suas palavras. Não é com imposição, mas com amor, com reverência. É você se mostrando servo dessa pessoa que não recebeu a bênção ainda. Ela não recebeu. Aí Esaú disse, vamos prosseguir, eu irei primeiro. Disse-lhe Jacó, meu senhor, sabe que meus filhos são pequenos, e as ovelhas e o gado que dão leite aos filhotes são uma preocupação para mim, pois, se forem obrigados a andar muito, em um dia todo o rebanho morrerá. Em vez disso, por favor, que meu senhor siga na frente de seu servo. Eu viajarei mais devagar, à velocidade do gado que segue à minha frente e no compasso dos meus filhos, até que chegue a meu senhor em Seir. Seir peludo, lá no Edom. Esaú responde,
Então deixarei com você algumas pessoas que me acompanham. Mas Jacó disse: não é necessário, meu senhor. Não é necessário que meu senhor seja tão bondoso para mim. Por isso Esaú partiu nesse dia e voltou para Seir. Jacó seguiu para Sucote. Sucote significa cabana, tenda, habitação, morada. Peraí. Esaú recebeu o presente do irmão, Jacó. Aí Esaú fala para ele: vamos, eu vou primeiro, você vem atrás de mim. Mas onde que ele queria que levar Jacó e sua família? Para Edom. Para Edom. A terra dos peludos. O que Jacó fala? Ai, eu não posso, não posso. Senão, olha, vai todo mundo morrer. Se eu for para lá, vai todo mundo morrer. Posso não. Ah, então deixa eu deixar alguém aí com você? Precisa não. Sabe por quê? Porque uma maçã podre corrompe todas as outras. Uma pessoa que é peluda, muitas vezes, você quer converter ela e ela quer te desconverter. Você quer pregar a palavra para ela, ela quer pregar doutrinas de demônios. Você quer, tipo, eu falo isso porque, gente, muitas vezes você quer pregar a verdade para ela, ela não quer ouvir a verdade. Ela quer pregar outra coisa, entendeu? Ela quer pregar a verdade dela, tudo aquilo que ela escutou numa vida. E ela não vai conseguir andar com você, e nem você com ela. Vai chegar uma hora que vocês vão ter que cada um seguir seu caminho. Você plantou a sementinha, ó, Jacó, ele foi lá, deu o presente para Esaú, Esaú insistiu, Esaú aceitou, certo? Muitas vezes essa pessoa vai aceitar, mas se ele não tiver um coração receptivo, um coração, como diz lá a palavra, um coração, como é que fala? Ai, quando você vai plantar a semente, tem que ter um coração. Terra fértil. Solo fértil, um solo fértil. Se essa pessoa não tiver um solo fértil, essa sementinha, ela vai morrer. Agora, se for um solo fértil, Deus vai fazer crescer e vai frutificar essa sementinha. Agora, dá para andar junto com quem é de Edom? Dá para andar junto? Dá para andar a luz e as trevas junto? Não dá para andar. Não dá. Não dá. Você vai se corromper. Você vai morrer espiritualmente se você continuar andando com essas pessoas. Então, aqui há uma separação. Ele respeita, ele se humilha diante de Esaú, ele serve Esaú, ele dá o presente perfeito para Esaú, Esaú recebe o presente perfeito, mas ele não anda com Esaú. Ele não anda com Esaú. E aí, ele vai para Sucote. Ali ele constrói uma casa, faz abrigos para o seu gado. Esse é o motivo do lugar ser chamado Sucote, abrigo. Você está debaixo da tenda de Shem, debaixo da tenda do Criador, do Altíssimo, sobre a sombra do Altíssimo. Você não pode andar com Edomita. Você não pode. Então, você vai estar sempre debaixo da tenda, da habitação, da morada de Deus. E não com Edomita. 18. Viajando de Padan Aram, Jacó chegou com segurança à cidade de Siquém. Hoje, gente, Siquém é o portão lá de Damasco, tá? É onde fica a mesquita de Al-Qasr. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar para vocês, tá?
Vou mostrar aqui para vocês. Compartilhar. Então, aqui, ó. Siquém é hoje conhecida como Nabos, uma cidade da Cisjordânia, na região de Samaria, entre Gerazim e Ebal. A cidade conhecida bíblica historicamente em ser um importante ponto de encontro, a capital do reino de Israel. Hoje é controlada pela autoridade palestina. A área é palco de tensões, especialmente em relação ao túmulo de José, que foi entregue à autoridade palestina e foi danificado nos anos 2000, tá? Essa parte aqui, eu vou até pôr aqui, ó, YouTube e Portão de Damasco, para vocês entenderem, tá? Aqui, o Portão de Damasco, na velha parte de Jerusalém, é a entrada histórica, que ainda existe, e é um local movimentado e culturalmente vibrante. O nome Portão de Siquém é o nome hebraico moderno para o Portão de Damasco, tá? Pois uma rota histórica passava por Siquém e levava até Damasco, na Síria, tá? E aqui também é onde fica a mesquita Al-Aqsa, tá? Essa mesquita aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa daqui. Esse é o portão, tá? Esse é o portão que leva até a mesquita que está o quê? Hoje, todo mundo brigando para quebrar e derrubar tudo essa mesquita aqui, que é palco da briga entre quem? Jacó e Esaú. Vocês estão entendendo isso aqui? Aonde que Jacó construiu um altar e chamou o quê? Vamos ler o resto? Ó. Então, ele foi para Siquém, em Canaã, que vocês estão vendo aqui, lá em Israel, no portão, tá, de Siquém, que é esse portão aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui, ó, onde eu estou mostrando aqui para vocês. Esse é o portão de Siquém, tá? Que dá acesso ao quê? A mesquita, em questão, que hoje vocês sabem a importância disso, né? Aí ele chega lá, acampa perto da cidade e ele compra dos filhos de Amor, pai de Siquém, um pedaço de terra por 100 moedas de prata, onde armou sua tenda e construiu ali um altar, que ele chamou Elohei Israel, o Deus de Israel. Então, essa mesquita aqui foi comprada por quem? Quer dizer, esse terreno onde está a mesquita foi comprada por quem? Por Esaú ou por Jacó? Jacó, certo? Esse lugar aqui, o portão de Israel, hoje, lá em Jerusalém, foi por onde também Jacó passou, tá? E ele comprou lá na cidade de Siquém, que hoje é esse portão aqui de Damasco, o portão de Siquém, que é uma rota turística, aliás, inclusive muitos evangélicos vão para lá, exatamente onde fica essa mesquita em questão. Então, por que os judeus hoje querem derrubar essa mesquita? Porque eles querem construir o terceiro templo nesse lugar onde Jacó, o pai Jacó, construiu um altar e dedicou para o Deus de Israel. É nesse local. Aí vocês entendem por que esses irmãos brigam até hoje, os peludos e os sem pelo?
Até hoje, amadas, até hoje, tá? Por quê? Porque foi um local onde o próprio Jacó escolheu para tornar o altar do Deus Altíssimo. Ali ele monta uma cabana. Ali, para o judeu que lê tudo teoricamente, eles acham que ali é um lugar sagrado. E tem que ser ali. E eles querem construir ali, porque tem que ser ali, aonde o pai Jacó fez. Só que eles não entenderam o presente perfeito, que é a união do povo peludo com o povo de Jacó. A união entre Esaú e Jacó é o presente perfeito. Yeshua. Nem o Esaú entendeu, nem Jacó entendeu. Eu falo assim, o povo de Jacó, né, os filhos de Leia, não entenderam. Só os filhos de Raquel, que se misturaram e viraram samaritanos, porque os samaritanos eram o quê? Os que mexiam com idolatria, os que não guardavam a Torá. E aí, judeus odeiam samaritanos, odeiam também os ismaelitas, odeiam Esaú. Só que o que eles têm que entender é que a paz entre eles e entre todos os povos e nações só acontece quando há o presente perfeito. Só acontece quando eles recebem o presente perfeito. E eles não entenderam isso ainda. Quem é o presente perfeito? Esse é o problema. Por isso que eles brigam por um território, por um pedaço de terra até hoje. Quando, na verdade, se eles estivessem em Cristo, nova criatura eles seriam. Eles reconheceriam que eles são pobres, cego e nu, todos eles, Esaú e Jacó, e eles não mais lutariam por coisas terrenas. Porque quem amar o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Eles não entendem isso. A nossa cobertura, a nossa cabana, a nossa tenda, a nossa habitação, a nossa morada não é nesse mundo. Yeshua disse, eu não sou do mundo, vocês também não fazem parte do mundo. Estou indo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou e vou preparar um lugar para vocês. No reino dos céus, não entra o que é perecível, mas o que é imperecível. Não entra carne, mas é só no espírito. Você precisa nascer de novo. Da água e do espírito. Não adianta ir lá se purificar no Rio Jordão 500 vezes se você não nascer do espírito. Não adianta os judeus e os muçulmanos, que também fazem ritual de purificação na água, tomarem uns banhos de água lá 500 vezes e ser incircunciso de coração. Eles só vão entender se eles se converterem ao presente perfeito. Se eles aceitarem o presente perfeito. A aliança. Aí todas as dívidas vão ser perdoadas, todas as coisas vão ser apagadas. Deus esquecerá de tudo aquilo que a gente foi e jogará no mar do esquecimento. E aí a gente poderá conviver com todos os nossos irmãos na terra. Em Cristo. Tá bom? E é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa também, pode perguntar, tá? Tá certo? Tudo certo? Tudo correto? Glória a Deus, aleluia? Então tá bom. Então vou parar a gravação.